Capítulo 8a. Imposição das mãos. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 18, registra-se que Jesus comissionou seus discípulos a disseminarem sua mensagem por todo o mundo e a executarem suas ordenanças. Esta comissão permanece vigente e não é obsoleta. Conforme Marcos 16:18 declara-se: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Anteriormente, Jesus havia declarado que estes sinais seguirão aos que crerem, acrescentando que em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, indicando que a imposição de mãos deve ser realizada por aqueles que creem. Qualquer crente pode impor as mãos sobre os enfermos e a promessa associada é de cura. Entretanto, um crente transcende a mera aceitação da palavra como verdade. Um crente ativamente a manifesta. Deus nunca exige dos indivíduos ações que estejam além de suas capacidades. A concretização da promessa é, primordialmente, uma questão de obediência em vez de mera fé. Realizar o que Deus prescreve e, subsequentemente, aguardar o cumprimento de suas promessas constitui a essência da fé. Exemplos bíblicos corroboram este princípio. Noé construiu a arca e Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Moisés estendeu a vara e Deus repartiu as águas. Josué rodeou as muralhas de Jericó e Deus as fez ruir. Elias feriu as águas e Deus as dividiu. Eliseu lançou um pau nas águas e Deus fez flutuar o ferro. Naamã mergulhou 7 vezes e Deus curou sua lepra. Analogamente, Jesus instrui o crente a impor as mãos sobre os enfermos, e Deus operará a sua recuperação. Tiago instrui: presbíteros, ungi o enfermo com óleo e orai por ele a oração da fé. E declara que o Senhor o curará. Deus afirma: realiza uma ação insignificante e eu operarei uma maravilha. Realiza uma ação insensata e eu a transformarei em sabedoria. Realiza uma ação que somente um ser humano pode executar e eu realizarei o que apenas eu, como Deus, posso concretizar. Execute o que Deus ordena e aguarde que ele cumpra a sua parte. Isto é fé. Uma visão de Jesus há alguns anos, o autor relata ter recebido, por graça divina, uma notável visão do Senhor Jesus Cristo, de Gabriel tocando sua trombeta e do arrebatamento da igreja. Nessa visão, foi-lhe maravilhosamente revelado que sua partida desta terra, com a igreja, era decorrente da aceitação do sacrifício de Cristo para a expiação de seus pecados e da manifestação de fé na plena redenção oferecida por Cristo. A profundidade do significado dessa visão para o autor é indizível. Ele compartilha o sentimento de Hattie Hammond de que, ao contemplar Jesus em seu esplendor divino, a vida de uma pessoa é irremediavelmente transformada. Semanas após essa experiência, em McMinnville, Oregon, em um momento de oração, o autor comprometeu-se com Deus a, com auxílio divino, abordar o Novo Testamento como se fosse uma leitura inédita, a contemplar Jesus como se nunca tivesse ouvido falar dele, e a aceitar suas palavras, mandamentos e princípios como se fossem recém-descobertos, com o propósito de, pela graça divina, os concretizar. Consequentemente, se a Escritura indicasse a capacidade de expulsar demônios, ele iniciaria essa prática. Se afirmasse a capacidade de curar enfermos, ele anteciparia a cura dos mesmos. A relevância desse compromisso para o autor é inefável. Desde então, a Bíblia tornou-se para ele um livro de verdade vívido, palpitante e vibrante. Ele cessou de atribuir importância a ensinamentos prévios, optando por aceitar a palavra e colocá-la em prática, em conformidade com sua própria enunciação da capacidade humana. Essa decisão permitiu-lhe discernir a autoridade inerente ao nome de Jesus e o poder sobre o reino de Satanás, bem como a virtude que emana por intermédio daqueles que verdadeiramente creem. A palavra de Deus adquire grande simplicidade quando é aceita em sua totalidade como verdadeira e quando se age em conformidade com essa convicção. Desaparecem as chamadas complicações e as verdades profundas de poder e autoridade concedidos à Igreja
manifestam-se como uma realidade viva. O autor frequentemente reitera o entusiasmo de proclamar um evangelho que se mostra eficaz. Ao observar-se a constante libertação de surdos e mudos, a restauração da visão a cegos e a cura de coxos, aleijados e enfermos, celebra-se a veracidade das palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. A imposição de mãos sobre os enfermos, onde quer que os crentes imponham as mãos sobre os enfermos, com fé, a cura ocorre. É razoável esperar tal resultado. Um episódio de fé na imposição de mãos está registrado em Marcos 5, 23, 41. Jairo, um dos principais da sinagoga, suplicou a Jesus: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus então dirigiu-se ao local e, tomando a mão da jovem, ordenou: Levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou. Em Lucas 13, 11, 13, Jesus encontrou uma mulher que sofria de uma enfermidade que a mantinha curvada. Ele impôs as mãos sobre ela, e ela imediatamente se endireitou, glorificando a Deus. Em Atos 28, 8, relata-se que o pai de Públio estava enfermo, acometido de febre e disenteria. Paulo visitou-o e, após orar, impôs as mãos sobre ele, curando-o. Aquele que crê possui em si a natureza divina, e o Espírito de Deus reside nele como em seu templo. Desse modo, o poder de Deus está presente no crente, sendo este poder que opera a cura dos enfermos, quando as mãos são impostas sobre eles em nome de Jesus. Por vezes, esse processo é acompanhado por manifestações perceptíveis, nas quais o indivíduo sente a vida divina perpassar seu corpo enfermo, restaurando-o à saúde. Em outras ocasiões, porém, nenhuma sensação é experimentada. Não obstante, a presença ou ausência de sensações é irrelevante. A palavra de Deus transcende sempre a percepção sensorial, como está escrito: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é invariavelmente verdadeira. Independentemente de o enfermo sentir ou não, ele será sempre restabelecido. Uma senhora, após passar pela linha de oração, ao ser questionada sobre o que sentira, respondeu: Não fui abençoada, mas fui curada. Posteriormente, ao meditar sobre sua notável recuperação, ela se regozijou e foi abundantemente abençoada. Muitos, à semelhança dessa senhora, condicionam a cura à experiência de sensações, em detrimento da expectativa da própria cura. É plausível ser curado pelo poder divino sem qualquer sensação. Alternativamente, podem-se experimentar intensas manifestações do poder curador de Deus, como calor, frescor ou uma sensação de choque elétrico. Contudo, é prudente advertir: não se deve esperar sentir. A expectativa deve ser direcionada à cura em si. Um pregador relatou que costumava orar para que Deus submetesse as pessoas ao seu poder, fazendo-as cair. E, de fato, tal ocorria. Quase todos sobre quem ele impunha as mãos caíam. No entanto, ele constatou que muitos se levantavam ainda enfermos. Em vista disso, ele passou a orar para que Deus os curasse, em vez de apenas os prostrar. O pregador afirmou que Deus demonstrou fidelidade ao atender a essa nova petição. Ele observou que, embora nem todos caíssem, de fato recebiam a cura. Esse pregador inicialmente desejava que os enfermos sentissem algo antes de serem curados. Após reconhecer essa premissa equivocada, seu ministério experimentou um notável crescimento. A recepção da cura é sempre preferível a meras sensações. Quando os enfermos fundamentam sua fé exclusivamente na palavra de Deus, a vitória é assegurada. Nenhuma sensação na esfera do sentimento pode afastá-los da verdade estabelecida pela palavra de Deus. Enquanto o indivíduo se expressa em termos de percepções sensoriais, ele se distancia completamente da fé na palavra. A fé não possui absolutamente nenhuma relação com o sentimento. E o sentimento não possui nenhuma relação com a fé. A fé incessantemente se baseia no que a palavra de Deus afirma, desconsiderando dores,
sintomas ou percepções sensoriais. Considere, então, a distinção. Um indivíduo cuja fé está na palavra e não em suas sensações passa pela linha de oração. Conforme as Escrituras, as mãos são-lhe impostas e possivelmente é ungido com óleo. Ao sair, um crente que se guia pelas sensações pode questionar ansiosamente: sentes-te melhor? O crente com fé responde prontamente: estou curado. A palavra afirma: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O questionador insiste: mas sentes alguma melhora? O crente com fé responde com serenidade e convicção, ciente de que o trono e a palavra de Deus respaldam suas palavras. Sei que estou curado, porque está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pode, adicionalmente, afirmar: Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, e isso se aplica a mim. A título de ilustração, um indivíduo que passa pela linha de oração, após receber a prece, declara: creio que fui curado. Sinto-me muito melhor. Não sinto mais dor. É evidente que tal declaração ainda se fundamenta em percepções sensoriais. Invariavelmente, o que ocorre a essa pessoa é que, mais cedo ou mais tarde, ela começa a sentir-se mal e continuará a basear sua narrativa no que sente. Então, a pessoa pode dizer: pensei que recebi a cura, mas sinto-me tão mal. Creio que devo retornar e orar mais. Torna-se evidente que aqueles que avaliam sua cura com base em suas sensações jamais atribuirão relevância à palavra de Deus. Se experimentam a cura, é porque se sentem bem. Se se sentem mal, é porque consideram que não foram curados. Eles nunca concedem importância à palavra de Deus ou ao que Deus declara. Em certa ocasião, o autor foi conduzido ao leito de um enfermo e, ao encorajá-lo a buscar a Deus para a libertação de uma enfermidade que o afligia por toda a vida, o enfermo replicou: acho que chegarei ainda a ser curado. Questionado sobre o fundamento de sua crença, ele respondeu: acho que sim, porque foi revelado a vários amigos que ainda serei curado. Inclusive, o pastor acredita que ficarei bem de saúde. E há muito tempo o Senhor me abençoou grandemente e me deu o testemunho de que eu seria curado. Lamentavelmente, ele se esforçava para crer unicamente com base no testemunho de outrem ou em suas próprias sensações. Não fez menção à palavra de Deus, nem a qualquer promessa divina, indicando que o testemunho e a promessa de Deus não possuíam qualquer significado para ele. É prudente cultivar o hábito de crer na palavra de Deus. É imperativo, na era atual, confiar naquilo que Deus declara. A fé fundamentada na palavra prevalece. A fé e o sentimento são intrinsecamente distintos. A obra de cura desta pessoa encontra-se consumada, uma vez que a atribuição da sua recuperação é integralmente conferida ao poder da palavra divina. Todavia, indaga-se se é imperativo suportar o sofrimento físico por períodos prolongados. De forma alguma. Não se advoga que o indivíduo deva negligenciar ou ignorar suas aflições, conforme preconizado por certas doutrinas, como a ciência cristã. Tampouco é recomendável deturpar a verdade a respeito de seu estado de dor. Após a exposição deste ensinamento, muitos indivíduos resolvem seguir as orientações e adotam a prática conforme sugerido. Contudo, ao serem questionados sobre sua recuperação, proferem afirmações como: não sinto mais dor, estou curado, não sofro qualquer aflição no momento, ou sinto-me bem, mesmo quando persistem em considerável sofrimento. Tal conduta não é apropriada. Caso a dor persista, não se deve negá-la nem a proclamar. A verdade deve ser sempre enunciada. O segredo reside em responder ao interlocutor com a palavra de Deus. Declare precisamente o que as Escrituras afirmam. Pelas suas pisaduras fomos sarados, impuseram-me as mãos e sararei. Jesus proferiu tais palavras e ele é incapaz de falsidade. Reitera-se que a fé não se baseia em nada além da palavra de Deus.
Quando indivíduos de fé impuserem as mãos sobre outrem, a cura ocorrerá, desde que haja crença. Mantenha a palavra de Deus e Deus o sustentará. Nenhuma palavra de suas boas promessas falhou, conforme Freire Reis 8:56. Eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel 12:25. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 12:28. Pois todas as promessas de Deus encontram seu sim em Jesus Cristo, e por meio dele o amém, para a glória de Deus por nós, segundo Coríntios 1:20. Portanto, ao receberem a imposição de mãos, creiam na palavra e na veracidade da afirmação de Jesus, e os curarão, conforme segundo Coríntios 1:24. Pela fé estais em pé. A fé na palavra de Deus invariavelmente proporciona a resposta desejada. Agradeçam pela cura desde o momento em que, com fé, as mãos foram impostas. Capítulo 9. A cura na expiação. No livro de Isaías, capítulo 53, está registrado: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E no versículo 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso se conecta com 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Através dessas passagens bíblicas, compreende-se que a cura para o corpo está intrinsecamente ligada à mesma expiação que provê a salvação para a alma. A cura é um componente inerente à expiação. A redenção engloba a cura. Se a salvação é concedida, a cura também o é. Se a cura é recebida, a salvação é implícita. Nosso Senhor não se satisfaz com uma salvação parcial. Ao reconhecer que tanto a cura quanto a salvação nos pertencem por direito, não se torna necessário convocar presbíteros, solicitar a imposição de mãos, implorar em nome de Jesus por aquilo que já se possui, nem depender do acordo de 2 ou mais para orar, pois a saúde já é uma realidade reconhecida. Temos a ciência de que fomos libertados da escravidão da enfermidade e da doença. Contemplamos nosso substituto, Jesus Cristo, que se tornou enfermidade e pecado por nós, e compreendemos que não devemos carregar o fardo de pecado e enfermidade que Jesus suportou na cruz em nosso lugar. Reconhecemos a veracidade de Mateus 8:17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Admitimos que Jesus, nosso substituto, concedeu libertação tanto ao nosso corpo da enfermidade quanto à nossa alma do pecado. Visualizamos nossas enfermidades, assim como nossos pecados, depositados sobre Jesus no Calvário, e reconhecemos que, se Jesus as carregou, não há necessidade de que continuemos a fazê-lo. Reitera-se, nós, crentes, não necessitamos permanecer doentes. É a vontade de Deus que desfrutemos de saúde e vigor. Constatamos nossos pecados perdoados e nossas enfermidades curadas. Observamos a libertação tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma. Iniciamos o cântico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A maioria dos indivíduos frequentemente negligencia metade dos benefícios da expiação. Davi, contudo, não o fez. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Invoquemos, pois, simultaneamente, perdoa todas e sara todas. Finalmente, nós, crentes, compreendemos a razão pela qual Jesus questionou: qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Marcos 2:9. Em última análise, a indizível e gloriosa alegria de uma salvação plena tornou-se real para nós. Contemplamos uma libertação completa, unimo-nos a Pedro ao afirmar:
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pelas suas feridas fostes sarados. Percebemos que tudo isso foi realizado no Calvário. Fomos libertados. Não há mais lugar para o pecado, nem para a enfermidade, pois ambos foram carregados pelo substituto. É mediante o reconhecimento dessas verdades que a enfermidade começa a dissipar-se, e membros deformados, como pernas e braços, iniciam seu processo de retificação. Encontramo-nos libertados tanto em corpo quanto em alma. Não nos alinhamos com a experiência de Jó, no Antigo Testamento, sob o perigo de ter que suportar enfermidades simplesmente porque Jó a sofreu. De forma alguma. Reconhecemos que vivemos na era pós-Calvário, sob a égide da graça e da verdade, o que nos liberta da maldição da lei. Deuteronômio 28, 58, 61. Recentemente, um ministro confidenciou que, ao orar pelos enfermos, se ele próprio não adoece, sua esposa ou seu filho o faz. Ele acrescentou que considerava necessário passar por tais provações para testar sua fé, argumentando que era seu dever demonstrar fidelidade na enfermidade antes que Deus o utilizasse para curar outros. Minha resposta foi que seria ignominioso supor a necessidade de experimentar o pecado para me qualificar a pregar a salvação aos pecadores. Adicionei a este homem que a distinção entre sua pregação e a minha reside no fato de que ele advoga a necessidade de sofrimento e prova de fidelidade antes de anunciar a cura ao próximo. Eu, por outro lado, instruo que Jesus já sofreu por eles e por mim, e que, consequentemente, podemos desfrutar da redenção que ele providenciou, pois Jesus é o substituto, e não eu. Jesus carregou nossas fraquezas, doenças e enfermidades. Aquilo que ele suportou, não precisamos nós sofrer. Satanás não possui autoridade legal para impor sobre nós aquilo que Deus já imputou a Jesus. Ele adoeceu com as nossas doenças para que pudéssemos ser curados. Anteriormente, ele não conhecia enfermidade alguma até adoecer por nós. O propósito de ele carregar o pecado foi tornar justos todos aqueles que nele crescem, reconhecendo-o como seu portador de pecado. O propósito de ele carregar nossas doenças foi tornar sãos todos aqueles que nele crescem, reconhecendo-o como seu portador de doenças. Sua obra de suportar o pecado estabeleceu a justiça para a nova criação. Ao assumir nossos pecados, ele nos tornou justos. Sua obra de suportar a doença estabeleceu a cura para a nova criação. Ao assumir nossas doenças e enfermidades, ele nos restaurou a saúde e nos fortaleceu. E agora, ele permuta nossos fracassos por sucesso. A doença submete à escravidão aqueles que zelam pelos enfermos. Os entes queridos que se dedicam dia e noite aos seus doentes perdem a alegria e o repouso. A enfermidade não emana do amor, e Deus é amor. A doença priva o indivíduo da saúde, da felicidade e dos recursos financeiros necessários para outras prioridades. A doença é nossa adversária, é uma ladra. Ela assola o indivíduo como o doente tuberculoso, que na juventude se torna um fardo para a família, preenchido de preocupação e incerteza, medo e dores, e tem sua fé subtraída. Não se deve afirmar a ninguém que tal enfermidade representa a vontade de Deus. Ela é a vontade do ódio, é a vontade de Satanás. Se a doença se manifestasse como a vontade do amor, então o amor teria se transmutado em ódio. Se a doença é a vontade de Deus, consequentemente, o céu estaria repleto de enfermidades. Jesus, sendo a expressa imagem do Pai, Hebreus 1:3, andou por toda parte curando todos os enfermos. Atos 10:38. A doença e as enfermidades nunca constituem a vontade do Pai. Acreditar nisso é ser iludido pelo adversário. Se a cura não estivesse no plano da redenção, jamais estaria presente no grande capítulo da substituição, o capítulo 53 de Isaías.
Esta é a libertação que almejamos que seja encontrada na leitura desta mensagem. Concretizem-na e a saúde retornará imediatamente aos vossos corpos. A fé na palavra de Deus jamais é desprezada pelo Pai. Pelo contrário, ela invariavelmente proporciona sua resposta completa. É a fé que ele anseia ver posta em ação por vós. Ela se tornará tão natural para o homem espiritual quanto a visão e a audição são para o homem natural. Deus declarou: "Eu sou o Senhor que te sara." Se 3 milhões de pessoas puderam crer e encontrar perfeita saúde e força sob a lei, não poderemos nós também, sob a graça, misericórdia e verdade, constituir um corpo sadio de Cristo?